Eu escolhi, por ordem de escolha, o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, de Ariano Suassuna. O outro é Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que eu comecei a ler na década de 70 e que eu leio até hoje. E o outro que eu descobri muito tempo depois, esse eu descobri já com uns 35, 40 anos de vida, é esse livro aqui, que é talvez um dos menores livros que eu já li e é talvez um dos mais importantes, é de um filósofo, Lúcio Aneu Sêneca, sobre a brevidade da vida. Eu morei uma parte muito grande da minha vida, certamente toda a minha juventude, no interior do Nordeste. Com, sei lá, 9 anos de idade, eu tive uma hepatite. E naquela época o tratamento de hepatite era 40 dias de cama e marmelada. Passou um vendedor de enciclopédias lá por casa, que meu pai resolveu comprar uma enciclopédia, porque eu estava deitado lá na cama e ia passar 40 dias deitado. Então eu comecei a ler mesmo, ler a sério, ler um livro grande, lendo uma enciclopédia de 12 volumes, que depois que acabou a hepatite eu continuei lendo, eu li todinho. Isso me transformou num leitor compulsivo de enciclopédias e dicionários, que é a coisa que até hoje eu mais gosto de ler. Depois eu li a britânica todinha também. Eu vi uma biblioteca pela primeira vez quando eu fui para o ITA. Eu fui estudar engenharia no interior de São Paulo, quando eu tinha 17 anos de idade. Esse fato de você não ter acesso a corpos consistentes de conhecimento, naquela época não tinha onde buscar, não tinha internet, no interior não tinha biblioteca, também não tinha livraria, né? Comprar um livro era um mega problema, me deixou com talvez essa visão extremamente diversa, certamente muito complexa e imperfeita e incompleta do mundo, que para mim está beleza. Eu acho que a vida é esse estado impermanente de coisas imperfeitas e incompletas mesmo. Escutem, pois, nobres senhores e belas damas de peitos brandos, minha terrível história de amor e culpa, de sangue e de justiça, de sensualidade e violência, de enigma, de morte e disparate, de lutas nas estradas e combates nas caatingas, história que foi a suma de tudo o que passei e que terminou com meus costados aqui, nessa cadeia velha da Vila Real da Ribeira do Taperoá, sertão dos Cariris velhos da capitania e província da Paraíba do Norte. Esse livro entrou na minha vida basicamente porque eu sou de lá de Taperoá. Eu li por uma razão geográfica. Era um livro do meu lugar. Eu saí do Nordeste pela primeira vez, né? Eu saí do Nordeste e vim estudar em São Paulo. Então aí, de repente, apareceu na minha vida a Pedra do Reino e era como se eu tivesse trazido um pedaço do Nordeste comigo para São Paulo, né? Então, o Ariano entra na minha vida quando eu estava fazendo engenharia. Ariano Suassuna nasceu em 1927 na Paraíba. Quando tinha 3 anos, seu pai foi assassinado no Rio de Janeiro por motivos políticos. Ariano passou a infância em Taperoá, onde estudou as primeiras letras e entrou em contato com os elementos da cultura nordestina que iriam influenciar tão fortemente seu pensamento e sua obra. Aos 15 anos, mudou-se com a família para o Recife, onde estudou Direito e começou a fazer teatro. Em 1955, Suassuna escreveu O Alto da Compadecida, que ocupa lugar de destaque na dramaturgia brasileira. O Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta foi lançado em 1971. Ele começou o livro em 1958, em parte entusiasmado com o sucesso da montagem carioca do Alto da Compadecida, que o transformou da noite para o dia num autor famoso, e também, em 58, por causa do lançamento em 56 do Grande Sertão Veredas. Quando saiu o Grande Sertão Veredas, ele recebeu uma carta de Hermilo Borba Filho, que era o grande amigo e mentor dele, um pouco mais velho do que ele, lá em Recife, dizendo: Ariano, você viu esse livro do Guimarães Rosa? Agora é a sua vez. Você tem que fazer uma coisa dessa no Nordeste. E quando ele recebeu essa carta, ele estava, no meio da leitura do livro, estava sentindo exatamente isso. Eu preciso fazer uma coisa como essa com o meu sertão.
você sabe muito mais a terra onde você vive quando você, de longe, na minha opinião, pelo menos, de longe você olha para ela e começa a reinterpretá-la à distância, né? Esse é um livro que eu leio, vamos dizer assim, leio e releio, não sequencialmente. Eu leio como se ele estivesse na internet. De vez por outra eu pego um pedaço qualquer e, puf, entro nele e vejo o que é que tem ali. Ele me leva a uma própria Taperoá que não existe mais, né? E era essa Taperoá que não tinha rádio, que não tinha jornal, que não tinha televisão, onde as pessoas se sentavam para contar histórias. É onde existe, em boa parte, esse imaginário que Ariano cria na Pedra do Reino, onde essas tensões todas, as vinganças, os jagunços, né, os cangaceiros, eram muito mais presentes. É a história de Quaderna, um poeta mequetrefe, como a gente diz, na cidade de Itaperuá, que ele descobre que é descendente dos reis entre aspas, da Pedra do Reino, dos fanáticos que em 1838 fizeram um massacre de gente ali, porque diziam que banhando aquelas pedras com sangue, aquilo era um castelo que se desencantaria e que eles seriam os imperadores do Brasil. Então toda a luta de Quaderna é para ser o imperador do Brasil, mas como ele tem medo de enfrentar batalhas, montar a cavalo, puxar um revólver, aí diz, não, então o meu império será um império literário, o meu império será um império meramente moral e estético, sem que eu precise recorrer a essas coisas muito incomodatícias, que são brigar, dar tiro, levar tiro, principalmente, e assim por diante. Quaderna é um termo que indica, nesses brasões, uma coisa cortada em quatro. E isso é a figura do Quaderna, que é o narrador. Ele é elite, porque ele é descendente dos imperadores da Pedra do Reino. Mas ele é povo, porque é povo. Na vida real ele é povo, ele é nobre no sonho dele e é povo. E ele é dividido verticalmente, porque ele é ao mesmo tempo de esquerda e de direita. Dentro da literatura, ele é heróico, como os grandes romances de cavalaria, e é picaresco. Nesse ponto, é a grande semelhança que muitos críticos apontam entre o romance da Pedra do Reino e o Dom Quixote, que já foi o primeiro romance que era assim, onde o herói era ao mesmo tempo heróico na viagem mental dele, mas era picaresco no que acontecia com ele. Bem, o importante é que já estão demonstradas três teses essenciais. Primeiro, que o gênio da raça é um escritor. Segundo, que o cargo de gênio da raça brasileira está ainda vago. E terceiro, que está ainda vago também o de gênio máximo da humanidade, porque o único candidato apontado até agora, Homero, além de não existir, era grosseiro e vulgar. Tudo isso constará de nossa ata, recebendo assim o selo oficial e acadêmico que lhe dará certeza. Mas existe ainda um problema importante. Qual deve ser o assunto da obra nacional da raça brasileira? Esse livro ele tem uma grande vantagem de criar, através da Pedra do Reino, através de toda essa saga de Quaderno dentro de Itaperuá, que é uma cidade minúscula, uma dimensão mítica e grandiosa da qual a gente não suspeitava. Então, a versão que Ariano fornece do sertão de Itaperuá é a versão trágica, que é uma coisa comovente no primeiro capítulo, Quaderna preso na cadeia de Itaperuá, e dizendo, nós estamos aqui pagando o preço de uma tragédia num planeta que desconhecemos, num mundo cuja finalidade não sabemos, é Dostoiévski puro, e nós nos sentimos aqui como se fôssemos pulgas no pelo de uma onça gigantesca que dá voltas em torno do Sol. Enquanto um livro como esse existir, essa nossa memória coletiva sertaneja não vai se perder. Ao fim e ao cabo, eu acho que a globalidade de cada um depende da localidade, onde é que a gente tem os pés na terra, e que terra é essa. No fim, eu sou um menino da rua de Itaperuá, de onde, de mais de uma forma, eu nunca saí. A minha visão de mundo vem de lá e é permeada por uma Itaperuá que eu transpus para o Recife, que eu vejo a partir de lá, para um Recife a partir de onde eu olho o mundo, como Cícero Dias olhava, de uma vida que
que tem um imaginário a partir do qual a gente vê e observa e abstrai, e desconstrói e reconstrói o mundo. Manuel Bandeira costumava dizer que mais importante do que a terra onde a gente nasce é a terra que nasce no coração da gente. E Recife nasceu no meu coração e eu comecei a tentar entender Recife, né? Para mim é uma cidade enigmática, misteriosa, complexa, confusa, mas extremamente sofisticada, rica, profunda e interessante de se viver, e um lugar que está acostumado a construir futuros há 500 anos. E daí Casa Grande de Senzala. Para mim, era uma tentativa, é uma tentativa até hoje, de entender a diversidade e a variedade do povo brasileiro. De novo, é geográfico, né? Casa Grande de Senzala tem a ver com Pernambuco, é quase que o Brasil explicado a partir de Pernambuco. Gilberto Freire nasceu em 1900, na cidade do Recife. Gostava de pintar e desenhar, e aos 8 anos ainda era analfabeto. Em Nova York, onde chegou em 1920 para cursar Ciências Políticas e Sociais, começou a descobrir o Brasil. O maior de seus mestres foi o antropólogo alemão Franz Boas, com quem aprendeu a distinção fundamental entre raça e cultura, sobre a qual se baseou todo o livro Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala tornou-se um marco a partir do qual a visão do Brasil e dos brasileiros nunca mais foi a mesma. O livro, classificado como ensaio, teve versões em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e polonês, além de mais de 40 edições no Brasil. Esse livro ele teve uma importância na própria época em que ele foi publicado e continua tendo importância até hoje. Na época, porque ele foi realmente revolucionário ao colocar o tema da mestiçagem em foco, positivando a mescla cultural e a mescla racial na história do Brasil. Porque até então prevalecia uma visão de que a miscigenação era um problema a ser superado, né? E um defeito da nossa formação cultural. Você pode explicar, ou pode tentar, pelo menos, explicar nações inteiras em epopeias, você pode representar em poemas, e Suassuna e Freire certamente explicam. Um explica antropologicamente um país e outro explica um imaginário inteiro. Ele imprimiu esse olhar antropológico, né? De buscar detalhes da cozinha, das expressões, coisas do cotidiano, sentimentos. O talento do Gilberto Freire é que ele é capaz de descrever com detalhes os doces portugueses para mostrar a forma fálica de alguns, ou erótica, das barrigas de freira. E, ao mesmo tempo, dar um salto adiante no parágrafo seguinte para fazer uma interpretação teórica. Então, ele alterna essas linguagens como alterna a escala de observação, né? A serviço dessa tese mais geral, de que o Brasil se formou dessa fusão de culturas e raças no mundo privado, e em particular na Casa Grande, né? Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar, menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da influência negra. Da escrava ossinhama que nos embalou, que nos deu de mamar, que nos deu de comer, ela própria molengando na mão o bolão de comida. Da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de mal-assombrado. Da mulata que nos tirou o primeiro bicho de pé de uma coceira tão boa. Da que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao reger da cama de vento, a primeira sensação completa de homem. A Casa Grande é um cenário, né? onde o Brasil se forma. É uma metáfora da formação do Brasil. Casa Grande e Senzala. Alguns falam assim, onde é que está a Senzala?
Ele não fala da senzala, não fala dos escravos trabalhando ali e acolá. Onde é que está a senzala? Ó, a senzala está na Casa Grande, silenciosamente colonizando a lusitanidade, né? Gilberto Freire chega a chamar o africano de um colonizador africano. E no frigir dos ovos, as africanidades imprimiram a sua marca de maneira decisiva. Esse amolengamento das estruturas rígidas, né, que a africanidade imprimiu. Por que existe jeitinho? Né? Por que existe gambiarra? Por que o Brasil é frouxo e não apertado? E talvez hoje seja interessante a gente refletir sobre por que é bom ter esse Brasil que é frouxo. Não frouxo no sentido de você afrouxar ao ponto de corromper, mas por que a gente não deve apertar tanto as regras da sociedade a ponto de você travar e só determinados comportamentos serem aceitáveis? As coisas não acontecem com um conjunto de regras que você escreveu e elas acontecem exatamente daquele jeito. Elas são dispersas. Você tem regras e as regras têm que ser continuamente reescritas para representar a realidade. A realidade independe das regras. O livro do Gilberto Freire, e mais do que o livro do Gilberto Freire, o nosso exemplo histórico hoje é de uma atualidade incrível, né? Num momento de tensões raciais de todo tipo, na França, na Inglaterra, uns 10 anos ou 15 anos para cá, o que tem acontecido ali? A formação de sociedades multiculturais. E eles não sabem lidar com isso. É uma coisa recente para eles. O Brasil tem uma larga experiência, é um exemplo interessante. Internamente foi muito contestado a partir dos anos 50, sobretudo 60, como um autor que adocicava a história do Brasil, não é? Que pacificava a formação do Brasil, eliminando as tensões, as contradições de classe, as discriminações raciais. E até de racista ele foi acusado, né? Por mascarar as contradições, por sugerir a ideia de democracia racial. Quem lê o Casagrande Senzala vê que jamais se pode dizer isso do Gilberto Freire. Gilberto Freire mostra que a violência é um dos pilares da escravidão. E o menino brasileiro dos tempos coloniais viu-se rodeado de maiores e mais terríveis mal-assombrados que todos os outros meninos do mundo. Nas praias, o homem marinho, terrível devorador de dedos, nariz e piroca de gente. No mato, o saci-pererê, o caipora, o homem de pés às avessas, o boitatá. Por toda parte, a cabra cabriola, a mula sem cabeça, o tutu-marambá, o nego do surrão, o tatu-gambeta, o chibamba, o mão de cabelo. Nos riachos e lagoas, a mãe d'água. À beira dos rios, o sapo cururu. De noite, as almas penadas. Talvez a gente devesse usar mais esses imaginários de realidade criados por Ariano, criados por Sérgio Buarque, criados por Gilberto Freire, por Guimarães Rosa, Euclides da Cunha e tantos outros, para a gente tentar imaginar mesmo o futuro, né? Eles fazem uma espécie de imaginários do passado, né? Como é que essa coisa aconteceu até aqui? Vamos imaginar como é que aconteceu. Mas está faltando explicadores do futuro. Tem os explicadores e os visionários. Eu acho que as sociedades vivem na interface entre os dois. O que aconteceu até aqui? O que vai acontecer daqui para frente? Talvez nesse segundo pedaço aqui estejam os poetas, né? Porque eles podem fazer proposições bem compactas de possíveis futuros e o resto todo a gente tem que imaginar, né? Uma página desse tamanho tem um possível futuro todinho compacto ali. O que a gente faz a partir daqui? Daqui a 300 anos, será que esse objeto aqui vai existir? Na hora que você tiver gerações inteiras que tiveram toda a sua primeira experiência de leitura, primeira, segunda, terceira e quarta, que foram digitais, serão pouquíssimas pessoas, pouquíssimos indivíduos dessas gerações que vão de volta para dizer, eita, eu preciso ler o Alto da Compadecida em papel. O fim do livro físico de papel não significa de maneira nenhuma o fim da literatura. O que eu acho que o digital vai mudar, o digital já muda significativamente, é que a gente passa a ter, de uma forma mais explícita, a literatura como uma coisa não linear.
a gente é novo, a gente acha que a gente nunca vai morrer. Quando a gente passa de uma certa idade, a gente começa a ver pessoas que a gente conheceu que passam a desaparecer. E a gente começa a ter a consciência física, talvez, de que a gente não é eterno. E um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida me chamou muita atenção e eu virei uma espécie de um leitor recorrente dele, né? Tem uma frase lá que sumariza a minha própria forma de viver, né? Que você aprender a viver é aprender a morrer, né? Você faz uma coisa, você faz a outra ao mesmo tempo. É uma espécie de um yin e yang, dito de uma forma latina, né? De uma forma que é mais fácil da gente entender. Na medida que você está aprendendo a viver, se você estiver aprendendo a viver como deveria, para você, cada um tem a sua forma de aprender a viver, você está também aprendendo a morrer no tempo que você vive. Lúcio Aneu Sêneca nasceu provavelmente no ano 1 de nossa era e foi personagem tanto da história intelectual quanto da história política de Roma. Filósofo, dramaturgo, político e escritor, foi um dos expoentes intelectuais de Roma no início da era cristã. Nascido na Espanha, ainda jovem foi para Roma, onde recebeu educação refinada, aprofundando-se em gramática, retórica e filosofia estoica. Foi conselheiro nas cortes dos imperadores Calígula, Cláudio e Nero. Em 65 d.C., foi acusado de participar de um golpe para assassinar Nero e recebeu do imperador a ordem de cometer suicídio. A obra de Sêneca é formada por tratados, cartas, diálogos filosóficos, além de uma sátira e várias tragédias. É um dos representantes do estoicismo, doutrina que surgiu na Grécia com Zenão de Cício no século III a.C. O estoicismo é você enfrentar de forma decidida e objetiva a realidade objetiva dos fatos, situando você e suas coisas frente às decisões e indecisões da vida, como ela tem que ser enfrentada, de forma nem ingênua, nem dura, de uma maneira que você consiga, passo a passo, construir uma porção cada vez mais coerente de você mesmo, não necessariamente boa ou má, mas coerente de você mesmo frente a esses desafios. O que te aconselho é que não te faças infeliz antes do tempo, pois os males cuja aparente iminência te faz tremer nunca virão. Talvez, e em todo caso, ainda não vieram. Estabelece equilíbrio, pois, entre a esperança e o temor. Sempre que houver completa incerteza, inclina a balança em teu favor. Crê no que te agrada. Flutuamos ao mínimo sopro. De circunstâncias duvidosas, fazemos certezas que nos aterrorizam. Como a justa medida não é do nosso feitio, instantaneamente uma inquietude se converte em medo. Mas o debate sobre o livro, sobre a brevidade da vida e principalmente sobre essa coisa, né? Aprender a viver é aprender a morrer e morrer em paz, tendo aproveitado sua vida enquanto viver e não quanto tempo, né? E tendo descartado pelo menos uma parte significativa das oportunidades de dispersão, sem deixar de viver aquelas que você realmente, intensamente gostaria de viver, né? Às vezes você se pergunta, mas para que carnaval? Carnaval justamente para você dispersar, para você não fazer nada de útil, nem de intenso, nem de significativo, né? Às vezes você acaba se envolvendo no carnaval. Eu acabei me envolvendo em fundar um maracatu, em tocar maracatu, em aprender a tocar um certo conjunto de instrumentos, viver o carnaval de uma forma diferente, uma coisa que é bem recifense ali. Se eu fosse resolver levar uma vida de cientista no carnaval, eu devia ir para um retiro e me aprofundar nas leituras que me interessam. Mas boa parte das leituras que me interessam hoje me interessam porque eu brinco carnaval. Inclusive científicas, né? Você a olhar para comunidades, para conexões, para redes, assim por diante, porque tem esse outro lado lá que é de uma certa dispersão, que eu acho que Sêneca aprovaria. Muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, os coitados entendem, muito tarde, que estiveram ocupados fazendo nada. Sobre o passado você não pode mais fazer nada, a não ser aprender com ele, refletir. E o futuro não chegou ainda. Então você vive no presente, e o presente é uma máquina de consumir futuros. Os futuros possíveis são muitos, os futuros imaginados são infinitos.
Mas essa máquina chamada presente, ela é uma máquina estreita, tem um conjunto muito pequeno das coisas que dá efetivamente para fazer, que dá para fazer no tempo que essa máquina está rodando. E tudo que é futuro, quando passa por essa máquina, é imediatamente transformado em passado. Quando eu giro essa máquina no vazio, ela não leva nada para trás. Então, de repente, a gente olha e diz, mas o que foi que eu fiz? Como é que eu cheguei com 50 anos de idade e eu não tenho histórias para contar? É porque a gente ou ficou se lembrando desse passado que a gente queria ter feito, ter realizado, ou trazê-lo de volta para o presente, ou a gente fica o tempo todo imaginando o futuro e querendo que ele aconteça, sem fazer nada para que ele efetivamente aconteça, né? Isso é uma percepção que se encontra em várias culturas, em várias leituras, da necessidade de você investir ou de você gastar um tempo suficientemente grande do seu presente em fazer coisas no presente, como se futuro não existisse e como se passados não pudessem mais ser reencantados no presente. Eu acho que isso é a realidade. Uma realização Fundação Roberto Marinho e Canal Futura.